Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última, e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos, e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Em uma pequena cidade chamada Vila da Serra, viviam dois jovens que, à primeira vista, pareciam grandes amigos: Samuel Castilho e Gustavo Antunes. Estudaram juntos desde crianças, cresceram lado a lado, riram, jogaram bola, dividiram segredos. Mas havia algo escondido por trás dos olhos de Gustavo que nem Samuel, com toda a sua inteligência, jamais havia percebido: inveja. Samuel era o tipo de pessoa que parecia ter tudo. Era carismático, muito inteligente, vinha de uma família bem estruturada, tinha um talento natural para os negócios e recentemente havia conseguido uma bolsa em uma universidade de prestígio. Além disso, namorava Helena Duarte, uma garota doce, linda e sonhadora que era adorada por todos na cidade. Já Gustavo sentia-se sempre na sombra. Seus pais viviam brigando. Ele tinha dificuldades nos estudos, não conseguia manter um relacionamento por muito tempo e tudo o que fazia parecia medíocre quando comparado a Samuel. A princípio, ele tentava esconder esse ressentimento, dizendo para si mesmo: não é inveja, é admiração. Mas a admiração crescia como um veneno e cada sorriso de Samuel parecia zombar dele. Cada vitória de seu amigo era uma punhalada silenciosa no orgulho de Gustavo. Com o tempo, Gustavo parou de tentar se destacar por mérito próprio. Passou a viver uma obsessão. Queria a vida de Samuel para si. Não apenas ter o que ele tinha, queria ser ele, queria Helena, queria a inteligência, o dinheiro, o respeito, tudo. Foi então que, numa noite chuvosa, ao caminhar pelas vielas esquecidas da cidade, Gustavo encontrou uma velha loja escondida entre dois prédios abandonados. A placa estava desbotada e mal se lia o nome: Feitiçaria de Madame Calypso. Ele entrou como se guiado por uma força estranha. Lá dentro, encontrou uma mulher de olhar profundo e sorriso torto, que parecia já saber o motivo da visita. Veio trocar de destino, não foi, rapaz? Disse ela, sem que ele dissesse uma palavra. Gustavo hesitou, mas respondeu: quero a vida de outra pessoa. Quero ser tudo que ele é. Madame Calypso soltou uma risada baixa e sinistra. Mas toda magia tem um preço, meu jovem. Gustavo, cego pela inveja, respondeu: eu pago o que for. E assim, um ritual antigo foi iniciado. Com sangue, sombras e palavras esquecidas, a bruxaria foi lançada. Gustavo não sabia exatamente o que aconteceria. Só sabia que, a partir daquele momento, tudo começaria a mudar. Mal sabia ele que, ao tocar o destino de outro, estaria escrevendo o seu próprio fim. Após o ritual com Madame Calypso, Gustavo saiu da loja sentindo-se estranho. O ar parecia mais leve, seus sentidos mais aguçados. Por um momento, achou que nada tinha acontecido. Talvez tivesse sido enganado, talvez fosse só uma farsa. Mas, ao longo dos dias seguintes, tudo começou a mudar. E exatamente como ele queria. No dia seguinte, Samuel acordou atrasado, com uma dor de cabeça insuportável. Ao chegar à faculdade, descobriu que sua bolsa havia sido cancelada por um erro administrativo. Confuso e angustiado, tentou contato com a reitoria, mas ninguém parecia disposto a ajudá-lo. Enquanto isso, Gustavo começou a perceber que as pessoas passavam a tratá-lo de forma diferente. Os professores, que antes o ignoravam, agora o elogiavam. Helena,
que costumava mal notar sua presença, começou a conversar com ele nos corredores. Até nos negócios, Gustavo passou a ter sorte. Fechou uma parceria que Samuel tentava havia meses. O que era coincidência, logo se tornou um padrão. Tudo que Samuel perdia, Gustavo ganhava. Samuel começou a se questionar. Por que tudo estava dando errado? Por que sentia que sua vida estava escorrendo pelos dedos, como areia? Enquanto isso, Gustavo, agora mais confiante, passou a vestir roupas novas, ostentar celulares caros, falar com uma arrogância disfarçada de charme. Helena, atraída por esse novo Gustavo, começou a se distanciar de Samuel, sem nem saber explicar o motivo. Samuel tentou conversar com Gustavo, ainda achando que ele era seu amigo. Cara, tá tudo estranho. Parece que minha vida virou de cabeça para baixo. Gustavo fingiu preocupação. Poxa, mano, talvez só seja uma fase ruim. Vai passar. Mas por dentro, Gustavo sorria. Cada desgraça na vida de Samuel era um troféu invisível em sua estante de vinganças. No entanto, uma coisa passou despercebida por ele. Madame Calypso havia dito que toda magia tem um preço, e Gustavo, cego pela vitória, ignorava que o fio que o prendia àquela nova vida estava se enrolando, preparando o nó que um dia o sufocaria. Com o passar das semanas, Gustavo estava no auge. Ele tinha tudo o que queria: status, dinheiro, respeito. E agora Helena, que finalmente havia terminado com Samuel. Ela e Gustavo começaram a sair, e aos poucos, Helena parecia estar se apaixonando por ele. Mas havia algo estranho. Ela às vezes olhava nos olhos de Gustavo e por um instante parecia ver outra pessoa, como se algo não estivesse certo, como se aquela presença não pertencesse ali. Você mudou, Gustavo, ela disse uma vez. Tem algo em você que não consigo explicar. Parece vazio. Ele riu e desconversou. Cresci, só isso. Enquanto isso, Samuel estava arrasado. Não entendia como tudo estava desmoronando tão rápido. Perdeu a bolsa, perdeu a namorada e agora os amigos começaram a se afastar. Ele passou a ter pesadelos constantes, sempre com sombras que sussurravam seu nome, como se algo ou alguém tivesse roubado sua essência. Em um dos pesadelos, ele viu um reflexo dele mesmo sendo sugado por uma figura de olhos escuros e sorriso falso, e então acordava suando frio. Desesperado por respostas, Samuel procurou ajuda com uma senhora mística da cidade, Dona Yara, conhecida por suas premonições e sabedoria antiga. Ao ouvir sua história, Yara segurou suas mãos e fechou os olhos. Alguém mexeu com magia. Pesada, disse ela, alarmada. Alguém tomou seu destino, mas o equilíbrio da vida não aceita roubo. Cedo ou tarde, tudo volta ao seu lugar. Samuel, confuso, perguntou: como eu descubro quem fez isso? Yara apenas respondeu: você já sabe quem é, só ainda não aceitou. Samuel ficou em silêncio. Uma imagem lhe veio à mente: o sorriso de Gustavo, tão gentil por fora, mas agora frio, calculista. E então, pela primeira vez, ele suspeitou do que jamais pensaria. Gustavo tinha feito algo para tomar tudo dele. Enquanto isso, Gustavo começava a ter suas próprias perturbações. O sucesso era doce, mas os pesadelos começaram a bater à sua porta também. Ele via vultos, ouvia vozes que sussurravam: isso não é seu. Ele tentava ignorar. Ria, gastava mais, se divertia mais, beijava Helena com mais força, como se aquilo pudesse calar a culpa que começava a nascer. Mas ele não sabia. A magia que o fez subir estava começando a cobrar sua dívida. Os dias começaram a pesar sobre os ombros de Gustavo. Ele ainda tinha tudo o que sempre quis: Helena ao seu lado, dinheiro no bolso, reconhecimento, mas por dentro tudo começava a ruir. No espelho, às vezes, ele via um reflexo diferente.
Seu rosto, por alguns segundos, parecia deformado, com olhos fundos e vazios. Certa noite, enquanto escovava os dentes, o espelho rachou sem que ele o tocasse. Acordava cansado, mesmo depois de horas de sono, e os pesadelos agora vinham toda noite. Sempre o mesmo cenário. Ele correndo por um corredor escuro, cercado por vozes que o acusavam, sombras que o agarravam pelos braços e gritavam: "Ladrão de destino! Isso não é seu! Devolva!" Gustavo tentava manter a fachada, fingir normalidade. Mas Helena começou a perceber as rachaduras. "Você está estranho, Gustavo. Anda falando sozinho, anda frio, distante." Ele explodiu numa dessas conversas. "Se você está com saudade do Samuel, vai atrás dele então." Helena se assustou. Nunca tinha visto aquele olhar nele antes. Aquilo não era ciúmes, era ódio profundo. Enquanto isso, Samuel seguia em busca de respostas. Voltou à casa de Dona Yara, determinado. "Eu quero saber como reverter isso. Não posso deixar que alguém viva a minha vida enquanto eu sou tratado como nada." Yara preparou um ritual simples. Usou folhas, velas e uma tigela com água. Pediu para Samuel cortar a ponta do dedo e pingar o sangue na tigela. Assim que o fez, a água borbulhou. Imagens começaram a surgir no líquido. Gustavo na loja de Madame Calypso, fazendo o ritual, oferecendo algo em troca. Yara ficou em silêncio por alguns segundos. Então, com voz firme, disse: "Ele vendeu parte da própria alma para ter a sua vida. E você só está vivo porque o destino ainda não decidiu o que fazer com vocês dois." Samuel, chocado, apenas murmurou: "Então é verdade. Ele me roubou." "Sim, mas lembre-se, menino, nada tirado com magia escura permanece para sempre. A ruína dele já começou. Agora cabe a você decidir. Vai enfrentá-lo ou esperar o destino cobrar?" Na mesma noite, enquanto Gustavo tentava dormir, ouviu um sussurro vindo do canto do quarto. Quando olhou, viu algo que congelou seu sangue. Era Samuel, ou pelo menos algo com o rosto dele. Mas os olhos eram completamente negros. E aquela figura disse, num tom que parecia vir do fundo da terra: "Você não vai ficar com o que é meu." Na manhã seguinte, Gustavo acordou em pânico. O quarto estava frio, o relógio parado exatamente às 3h33 da madrugada, e o espelho que ficava na parede estava completamente estilhaçado. O rosto que ele viu na noite anterior, o de Samuel com olhos negros, ainda estava fresco em sua mente. Mas ele tentou se convencer de que era apenas um pesadelo. Só um sonho, nada mais. Foi ao banheiro lavar o rosto, tentando esquecer. Mas quando olhou novamente no espelho do corredor, não viu seu reflexo. A partir daí, tudo começou a desandar. A empresa que ele havia herdado de Samuel, através de um golpe de sorte misterioso, teve uma falha grave em um contrato. Perdeu um investimento de alto valor e seus sócios começaram a duvidar da sua competência. Com Helena, as coisas também mudaram. Ela passou a evitá-lo. "Tem algo errado com você, Gustavo. Não sei o que é, mas você está diferente. E não é o tipo de mudança boa." Gustavo tentou insistir, mas ela se afastou. E ao mesmo tempo, Samuel se reerguia, aos poucos. Com a ajuda de Dona Yara, começou a recuperar sua energia vital. Ainda não tinha tudo de volta, mas sua mente clareava, sua intuição voltava a funcionar. As pessoas que haviam se afastado começaram a procurá-lo, estranhando as mudanças que tinham acontecido. O desequilíbrio estava se corrigindo. Na cidade, boatos começaram a surgir. Pessoas diziam que viram Gustavo falando sozinho, gritando com o nada. Outros juravam tê-lo visto à noite caminhando descalço no meio da rua, com os olhos vidrados. Certa noite ele voltou à loja de Madame Calypso. Entrou desesperado, implorando:
Está tudo saindo errado. Me ajuda. Está voltando tudo para o Samuel. Isso não era o combinado. A bruxa, sentada calmamente atrás do balcão, o observava como se já soubesse. Você teve o que pediu. O preço agora chegou. Mas eu não sabia que seria assim. Ela se levantou, aproximou-se dele e disse em voz baixa: Você quis a vida dele, então tomou. Mas esqueceu que uma vida roubada vem com a dor que ela carrega. Agora, o que não te pertence vai te abandonar. Gustavo saiu da loja aos prantos. Pela primeira vez, sentiu o peso real do que havia feito. Tudo aquilo que parecia vitória agora era uma prisão. Ele estava começando a perceber, nada daquilo era realmente dele. E o que o destino dá por meios tortos, tira com juros e crueldade. Gustavo passou os dias seguintes em completo desespero. As coisas pioravam rápido, como se o mundo estivesse se voltando contra ele. O carro novo que havia comprado com dinheiro da empresa que tomou de Samuel simplesmente pegou fogo do nada na garagem. A polícia suspeitava de sabotagem, mas não encontraram provas. No fundo, Gustavo sabia, não foi sabotagem, foi o começo do fim. Seus contatos profissionais desapareceram como fumaça. Convites, oportunidades, elogios, tudo cessou. Agora ele recebia olhares de desconfiança, desprezo, até medo. Helena o bloqueou de todas as redes sociais e, ao ser abordada na rua por ele, disse apenas: Eu não sei quem você é mais e acho que nunca soube. Algo em você está podre. Essas palavras ficaram ecoando em sua mente. Podre. Ele se olhava no espelho e sentia o cheiro da própria alma apodrecendo, como se seu corpo estivesse abrigando uma entidade que não queria estar ali. Enquanto Gustavo caía, Samuel subia. Sua energia estava se realinhando. Conseguiram um emprego novo com a ajuda de antigos colegas, recuperara parte de sua bolsa por uma revisão da universidade e, aos poucos, começava a entender que algo maior o protegia, talvez o próprio equilíbrio da vida. Ele começou a investigar mais sobre magia, feitiços de troca de destino, e descobriu uma lenda antiga. O ladrão do fado carrega o peso do destino roubado, até que seu corpo apodreça de tanto carregar o que não é seu. Naquela mesma noite, Gustavo sonhou que estava cercado por um mar de rostos, todos iguais ao de Samuel. Todos o olhavam com um misto de pena e ódio. Eles sussurravam em uníssono: Você está no lugar errado. Devolva, devolva. Acordou gritando, coberto de suor, com os olhos fundos e olheiras profundas. Sua aparência agora a assustava. Estava magro, pálido, com a pele começando a descascar. Parecia doente. Mas não era uma doença física, era a bruxaria corroendo tudo por dentro. Ele tentou encontrar Madame Calypso novamente, mas quando voltou ao local, a loja simplesmente não existia mais. Onde antes havia uma porta velha e uma placa de madeira, agora era só um muro de tijolos coberto de era. Gustavo ficou ali parado, sem saber o que fazer. Sentia-se como um rato encurralado em um labirinto que ele mesmo construiu. Aos poucos, o mundo estava lhe dizendo: tudo que você roubou está sendo devolvido, e o que é seu é a ruína. Gustavo já não era mais reconhecível nem por si mesmo. Aquela postura confiante e sorriso de vitórias sumiram. Agora andava curvado, calado, murmurando sozinho pelas ruas como um fantasma. Alguns moradores até evitavam cruzar com ele à noite. Sua aparência assustava. A pele estava acinzentada, os olhos fundos e sem brilho, e seu corpo tremia como o de alguém que carrega algo muito maior do que deveria. Porque era exatamente isso que acontecia. Ele estava carregando o peso da vida de Samuel. Mas esse peso nunca lhe pertenceu, e por isso o esmagava cada dia mais. Na calada da madrugada, Gustavo passou a ouvir vozes, mas agora não mais em sonhos. Era acordado com sussurros. Elas saíam das paredes, dos espelhos, do escuro atrás da porta.
Você não pertence a esse lugar. Seu tempo acabou. Devolva o que tirou. E o pior, começou a ver o próprio rosto se deformar. Os reflexos nos espelhos não o imitavam mais com precisão. Havia atrasos nos movimentos, sorrisos que não batiam com suas emoções. Certa vez, seu reflexo sorriu sozinho, mesmo com Gustavo de rosto sério. Desesperado, ele tentou se confessar com um padre da cidade. Sentado no confessionário, chorando, ele murmurou: "Eu fiz algo terrível. Troquei meu destino pelo de outra pessoa. Eu tirei tudo dele. Fiz bruxaria. E agora acho que algo está me matando." O padre ficou em silêncio por um tempo. Quando falou, sua voz era estranhamente rouca e distante. "Então aceite sua condenação, filho. O que foi feito não pode ser desfeito sem dor." Gustavo arregalou os olhos, abriu a porta do confessionário para olhar quem falava com ele. Não havia ninguém do outro lado. Enquanto isso, Samuel continuava a se fortalecer. Já não sentia mais aquela fraqueza inexplicável que o dominava meses atrás. Ele percebia que o roubo estava se desfazendo, não por um ato de justiça humana, mas por uma força maior. Algo que existia além da lógica. Mas Samuel também sabia. Ainda havia uma parte dele aprisionada dentro de Gustavo. E a libertação total ainda não tinha acontecido. Gustavo agora sabia que a queda era inevitável, mas o pior estava por vir. A dívida final com a escuridão que ele invocou. As noites de Gustavo se tornaram intermináveis. Ele já não dormia direito. Mal conseguia fechar os olhos sem ser arrastado para visões infernais. Era como se o mundo dos mortos tentasse puxá-lo de volta toda vez que ele descansava. No trabalho, foi oficialmente demitido. A empresa que antes lhe dava prestígio, agora o tratava como um estranho. Os contratos que ele havia conquistado desmoronaram um a um, como peças de dominó. O dinheiro sumiu. Os amigos desapareceram. E o último golpe veio quando descobriu que a conta bancária estava bloqueada por suspeita de fraude. Investigação aberta sob denúncias anônimas. Sem dinheiro, sem apoio e sem forças, Gustavo retornou à antiga casa da avó, onde cresceu. Agora abandonada e coberta de mofo. Era o único lugar que lhe restava. Ali, cercado pelo silêncio e por memórias distantes, ele começou a enlouquecer de verdade. Falava sozinho, riscando símbolos antigos nas paredes, tentando reproduzir o feitiço da troca para reverter tudo. Mas a voz de Madame Calypso ainda ecoava em sua mente. O que é roubado nunca pode ser possuído, apenas carregado, até que destrua o ladrão. Certa noite, o chão da casa tremeu. Um vento frio passou pelas rachaduras das paredes, mesmo com todas as janelas fechadas. As velas que ele usava para se proteger apagaram sozinhas. E então, ele ouviu a voz de Samuel. Mas não era Samuel em carne e osso. Era sua essência, seu espírito, a parte dele que ainda estava aprisionada dentro da alma de Gustavo. Você não queria a minha vida, Gustavo. Agora carrega minha dor, meus traumas, minha solidão. Porque vida de verdade não é só vitória, é batalha. E você roubou isso sem merecer. Gustavo caiu de joelhos, chorando, desesperado. Eu só queria ser como você. Eu só queria ter o que você tinha. Eu não aguentava te ver com tudo, enquanto eu não era nada. O chão pareceu engolir suas palavras. E então, pela primeira vez, ele viu seu próprio reflexo como realmente estava. Magro, desfigurado, com os olhos pretos como carvão queimado, e no centro da testa, um buraco, como se sua alma estivesse vazando lentamente. Enquanto isso, Samuel sonhou com Gustavo naquela noite. No sonho, viu o amigo, ou o que restava dele, ajoelhado, implorando por perdão. E em volta dele, sombras se aproximavam com mãos finas e garras afiadas. Samuel acordou ofegante, mas com uma sensação estranha.
parte de sua energia havia voltado. A ruína de Gustavo era inevitável. Mas a história ainda não havia terminado. Gustavo agora vivia como um reflexo partido do que um dia foi. A antiga arrogância, o charme, o brilho no olhar, tudo havia desaparecido. Restava um homem sozinho, cercado pela própria escuridão. Nos cantos da velha casa, ele começou a ouvir a risada de uma criança, misturada com choro. Às vezes, era ele mesmo em sua infância, sozinho no quarto, sentindo-se rejeitado, inferior, exatamente como se sentia perto de Samuel. E então, entendeu. A inveja que ele cultivou nasceu ali. Desde criança ele admirava Samuel, mas também o odiava por aquilo que ele não conseguia ser. Enquanto isso, Samuel ia se fortalecendo cada vez mais. Sentia que sua verdadeira essência estava quase de volta. Estava mais centrado, confiante, mais lúcido. Mas algo dentro dele dizia que a ligação com Gustavo ainda não havia sido rompida completamente. Foi quando decidiu encarar isso de frente. Ele procurou Dona Yara uma última vez. Eu sinto que ainda tem uma parte de mim presa com ele. Quero me libertar disso, de uma vez por todas. A velha mulher acendeu uma vela roxa e começou a traçar runas no chão. Então você terá que encarar o que ele se tornou e perdoá-lo. Perdoar? Samuel reagiu com raiva. Ele me destruiu, me tirou tudo. A namorada, os amigos, minha própria sorte. Yara olhou profundamente nos olhos dele e respondeu: a mágoa é a corrente que mantém a alma amarrada. Só o perdão pode libertar você e condená-lo de verdade. Samuel ficou em silêncio. Sabia que ela estava certa. Não era sobre ser fraco. Era sobre se libertar de vez daquela amarra espiritual. Na noite seguinte, Samuel sonhou com Gustavo novamente. Mas dessa vez, estava no mesmo lugar real onde Gustavo vivia. A casa abandonada. Lá encontrou o antigo amigo sentado no chão, abraçado aos joelhos, murmurando para si mesmo. Gustavo olhou para Samuel e chorou. Eu tentei ser você, mas eu nunca fui o suficiente. Samuel respirou fundo. Sentia o peso de tudo que sofreu, mas também via agora o homem arruinado, o garoto ferido, o amigo perdido. Você nunca precisou ser eu, Gustavo, só precisava ter sido você de verdade. Samuel estendeu a mão. Nesse momento, uma luz forte envolveu os dois, e o que estava distorcido começou a se desfazer. Samuel acordou chorando, e pela primeira vez sentia-se inteiro novamente. Já Gustavo, quando acordou, estava sozinho, deitado no chão da velha casa. Ao seu redor, todas as paredes estavam limpas. Os símbolos sumiram. O espelho que sempre refletia horrores agora estava vazio. Nenhum reflexo. Sua alma estava partida. E agora, ninguém mais o via. Gustavo acordou naquela manhã com uma sensação diferente. Não sentia mais nada. Nem fome, nem sono, nem medo. Apenas vazio. Levantou-se, caminhou até o espelho. Ainda não havia reflexo. Era como se ele tivesse deixado de existir. Saiu de casa, andou pelas ruas onde antes era conhecido, admirado, invejado. Mas agora ninguém o olhava. Ele falava, gritava, implorava atenção, e as pessoas passavam direto como se ele fosse parte do vento. Ele havia se tornado invisível ao mundo. Não morto, não vivo, esquecido. Enquanto isso, Samuel, agora livre da amarra espiritual, recomeçava sua vida com plenitude. Sua inteligência voltou a ser reconhecida. Ganhou uma nova oportunidade na universidade, foi chamado para palestrar e reconstruiu sua imagem diante dos outros. Mas, acima de tudo, reconstruiu a própria paz. Um dia, Samuel passou pela antiga casa onde Gustavo agora vivia como uma sombra. Olhou para o portão, sentiu uma leve pressão no peito, mas não rancor. Apenas uma lembrança do que foi e do que precisou superar.
Lá dentro, Gustavo o viu. Tentou correr até ele, gritar seu nome, pedir ajuda, mas sua voz não saiu. Nem seus pés tocavam mais o chão com firmeza. Era como um eco tentando escapar de uma caverna que não existe mais. Naquela noite, ele se olhou no espelho uma última vez. Nada. Nenhuma imagem. Nenhuma identidade. Foi quando entendeu. A maior maldição da inveja não é perder tudo. É perder a si mesmo. Os dias já não existiam para Gustavo. Apenas uma sequência interminável de sombras, frio e silêncio. Na casa abandonada, o tempo parecia suspenso. A poeira não se acumulava mais. O relógio parou de funcionar e nem os pássaros voavam por perto. Era como se a própria realidade tivesse se cansado de sua presença. Sem reflexo, sem voz, sem corpo que tocasse o mundo, Gustavo era agora apenas uma consciência aprisionada dentro de si. Ele começou a ouvir vozes dentro da própria mente, mas não eram gritos, nem sussurros. Eram frases simples, dolorosas, repetidas com a precisão de um castigo. Você quis a vida dele. Você tomou o que não te pertence. Agora ninguém se lembrará de você. Foi quando percebeu algo terrível. As pessoas realmente o haviam esquecido. Samuel já não pronunciava seu nome. Antigos colegas sequer se lembravam de sua existência. Quando se falava do passado, ele havia sido apagado, como se nunca tivesse vivido. Era o castigo final da bruxaria. Roubar a vida de outro é perder a própria existência, até que o universo te apague por completo. Enquanto isso, Samuel teve um último sonho estranho. No sonho, ele caminhava por um corredor escuro, com paredes repletas de quadros. Em cada um havia rostos conhecidos, familiares, amigos, professores. E em um dos quadros havia um rosto coberto por sombra, sem olhos, sem nome, sem memória. Samuel parou diante dele, sentiu um aperto no coração, mas não conseguiu lembrar quem era. Acordou com um nó na garganta, como se tivesse esquecido algo importante, mas a sensação passou. E Gustavo, agora era apenas isso, uma sombra sem nome, um eco sem dono, um quadro sem rosto. Gustavo já não sabia quantos dias haviam se passado, ou se dias ainda existiam. Preso na casa abandonada, no limbo entre o mundo dos vivos e dos esquecidos, ele agora apenas vagava. Não sentia sede, fome ou sono, nem mesmo dor, o que tornava seu sofrimento ainda pior, porque a dor física termina, o vazio permanece. Com o tempo, ele começou a perder memórias. Primeiro, esqueceu o rosto de sua mãe, depois, o som da própria voz, por fim, até mesmo o motivo da inveja. Samuel. Ele murmurava sem saber mais quem era Samuel ou por que aquele nome doía tanto. A única coisa que restava era uma lembrança vaga, um desejo doentio de ser alguém que ele não era. Enquanto isso, Samuel continuava sua vida. Agora namorava uma nova pessoa, Lara, alguém que o amava pelo que ele era de verdade e não pelo que tinha. Ele havia reconstruído sua carreira, voltou a publicar, foi promovido. Mas, acima de tudo, sentia-se inteiro, livre. Até que, em uma noite chuvosa, Lara encontrou uma foto antiga entre os cadernos de Samuel. Estavam ele e Gustavo, mais jovens, sorrindo juntos. "Quem é esse?" ela perguntou, apontando para o amigo. Samuel olhou a foto com atenção. Franziu a testa. Eu não sei. Talvez um colega antigo. Não lembro o nome." Ele deu de ombros, sorriu e guardou a foto de volta. Nesse momento, lá na casa abandonada, Gustavo caiu de joelhos. Uma lágrima escorreu, não pelos olhos, mas pela alma. Ele foi esquecido até por quem amou. A maldição havia se cumprido. O invejoso deseja tanto a vida do outro que esquece de viver a sua. E no fim, não tem nem o que lembrar. A chuva caía pesada naquela madrugada. As ruas estavam vazias.
e o mundo parecia mergulhado em um silêncio estranho, como se até a cidade estivesse em luto por algo que ninguém lembrava. Na casa onde tudo começou, Gustavo andava de um canto a outro, desesperado para se lembrar de quem era. Quem sou eu? Por que estou aqui? Por que tudo dói, mesmo quando não sinto nada? Em uma tentativa de resgatar qualquer memória, ele abriu uma gaveta velha e encontrou um pequeno espelho trincado, escondido sob papéis mofados. Tremendo, o levantou lentamente e olhou para ele. Pela primeira vez em semanas, viu um vulto refletido. Mas não era ele, era Samuel, jovem, sorridente, inteiro. E ao lado dele, um Gustavo antigo, aquele de antes da inveja, antes da escuridão, antes da bruxaria. Gustavo caiu de joelhos. Eu existi, eu fui alguém, porque não bastava ser quem eu era. O espelho trincou mais uma vez e a imagem desapareceu. Lá fora, a chuva parou. O céu clareou ligeiramente, como se uma tempestade espiritual tivesse chegado ao fim. E então, pela primeira vez em muito tempo, Gustavo sentiu algo verdadeiro: arrependimento. Ele chorou. Chorou com a alma, com tudo que restava. Pediu perdão, não só a Samuel, mas a si mesmo, ao mundo, ao destino que rejeitou por vaidade. Mas era tarde demais. O tempo que ele poderia ter vivido como Gustavo, ele desperdiçou querendo ser Samuel. Enquanto isso, Samuel caminhava por uma trilha em meio a um bosque, tentando se reconectar com a natureza e refletir sobre a nova fase de sua vida. Parou diante de uma árvore, fechou os olhos e, por um breve segundo, uma imagem cruzou sua mente. Um rosto distorcido, chorando, suplicando por perdão. Ele sentiu uma pontada no peito. Não entendeu o motivo, mas sussurrou: seja lá quem você foi, espero que encontre paz. Na casa abandonada, o espelho se partiu completamente. Gustavo deu seu último suspiro como consciência e então sumiu, como uma sombra que se desfaz com o nascer do sol. Os dias passaram e com eles qualquer vestígio de Gustavo se apagou do mundo. Não havia mais registros, fotos, nem lembranças que o mencionassem. Como se o universo tivesse reescrito a história, removendo-o delicadamente das páginas da realidade. A casa onde ele havia vivido sua última ruína foi demolida semanas depois, por ordem da prefeitura. No lugar, começou-se a erguer um pequeno jardim comunitário. Nenhum dos operários sabia que ali alguém havia suplicado por perdão no silêncio da própria alma. Enquanto isso, Samuel vivia sua vida com gratidão. Agora escrevia um livro. Não sobre vingança, nem sobre dor, mas sobre reconstrução, escolhas e o valor de ser quem se é. Em uma das palestras que deu, ele disse algo que tocou profundamente os ouvintes. Você nunca sabe o que alguém carrega no coração. Às vezes, o sorriso mais próximo de você pode esconder a inveja mais venenosa, mas o caminho não é revidar com ódio, é seguir em frente com verdade. Samuel nunca mais sonhou com Gustavo, nem sentiu sua presença, porque agora ele estava livre, completamente, mas algo dentro dele, talvez um sussurro da alma, sempre lhe ensinava a prestar atenção em quem deseja sua luz, mas não tem coragem de buscar a própria. Gustavo, por fim, teve o que merecia, não uma morte comum, mas do esquecimento eterno. O castigo daqueles que traem a própria essência por inveja do outro. O tempo seguiu seu curso, como sempre faz. Samuel publicou seu livro. Tornou-se referência em superação e autenticidade. Casou-se com Lara. Tiveram uma filha que cresceu ouvindo histórias sobre integridade, amizade e coragem. Mas, acima de tudo, sobre escolhas. Um dia, ao organizar antigos objetos guardados numa caixa, Samuel encontrou novamente a velha fotografia, aquela em que ele estava com Gustavo. Dessa vez, olhou com mais calma. E, estranhamente, o rosto do amigo estava apagado, esbranquiçado pelo tempo.
Nenhum traço, nenhuma identidade. Samuel ficou em silêncio. Algo dentro dele entendia. A vida havia seguido e o passado havia sido selado. Na última página do seu livro, ele deixou uma dedicatória sem nome. Aquele que tentou ser eu, que um dia você tenha aprendido a ser você. E foi assim que a história se fechou. Com paz para um e silêncio eterno para o outro. A inveja é um buraco sem fundo. Ela começa com admiração mal resolvida, cresce com insegurança e se transforma em ódio quando não se aceita o próprio valor. O invejoso não quer apenas o que o outro tem, ele quer que o outro não tenha. Mas quem vive desejando a vida alheia, esquece de viver a sua. E o castigo maior não é ser punido pelo mundo, é ser apagado de dentro para fora, até que nem a própria alma se lembre de quem você foi. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.